Sabe qual foi um dos maiores inimigos de Davi? Qual? O sogro dele. O sogro de Davi foi um dos maiores inimigos que ele teve? É, o sogro, Saul. Perseguiu Davi. Porque os seus maiores inimigos não os que estão longe. São os que estão... Meu Deus. Isso é profundo. São os que estão perto. Quando Davi estava cuidando de ovelhas, Saul não quis matar ele. Quando Davi estava no pasto, Saul não quis matar ele. Vocês não estão aqui. Quando Saul estava lá pequenininho, quando Davi estava lá pequenininho, Saul não quis matar ele. Mas quando Davi cresceu, a perseguição começou. Porque o que incomoda as pessoas não é quando você está pequeno. É quando você cresce. Quando você tá grande. Porque Saul foi rei. O próximo rei foi quem? Davi. Nós não somos maduros o suficiente para suportarmos o peso de uma transferência. Quando Deus vai colocar o substituto, quem não tem equilíbrio se fere. Saul ficou incomodado porque o próximo rei foi Davi. Porque Saul você cria, agora Davi Deus gera. Deus gera. Excelente. A maior vitória de Davi não foi matar Golias. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. Uau! Essa é profunda. A maior vitória de Davi não foi matar Golias. A maior vitória de Davi foi não ter tocado em Saul. E teve oportunidade. Teve, mas não tocou. Não tocou. Porque em gigante você mata, mas em ungido você não toca. Meu Deus. Quando a mulher de Davi amaldiçoou ele porque ele estava dançando, quando a arca voltou, Deus tocou no ventre dela, ela se tornou estéril. Porque todas as vezes que você taca pedra em um ministério frutífero, você fica estéril. Não taca pedra em um ministério frutífero. Onde as pessoas se frustram? Sabe onde elas se frustram? Quando elas deixam de produzir e vê você produzindo em áreas que um dia elas eram para produzir e se tornaram estéril. Pararam de produzir. E aí vê você produzindo na mesma área que elas estão produzindo. Porque Saul não era rei, aí vem Davi também rei. Produzir na mesma área dele. Para aqui. Quando Moisés colocou a mão no peito, lembra? Que ele tirou? Sim. A mão dele estava leprosa. Mas não era a mão que estava leprosa. Era um peito. Era o coração dele que estava leproso. Aí Deus falou, coloca de novo. Quando ele colocou a mão e tirou, a mão estava limpa. Já não era a mão que estava limpa. Era o coração que já estava... Meu Deus. Sabe por que o diabo gosta de coisa limpa? Porque ele pega quem está limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele, que pega aqueles que estão sujos. E limpa. Peguei. Agora, quando você falou ali sobre emoções, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Você é um cara assim, que você é a favor das pessoas buscarem, por exemplo, coach para tratar da inteligência emocional? Sou a favor. Por quê? Ninguém sabe tudo. Quem nasce grande é Adão, irmão. Sim. Que o coach nada mais é um treinador, um instrutor. É um cara que vai te direcionar. E existe áreas da nossa vida, por exemplo, a área financeira. Quem não precisa de um treinador? Para te explicar os passos da vida. O quanto você tem que investir, o quanto você tem que guardar, o quanto... Por quê? O treinador não entra em campo. Ele está do lado de fora. O treinador não entra em campo. Ele está vendo o mesmo jogo, porém de um ângulo diferente. Você está dentro do campo. Ele está do lado de fora. Mas quem está do lado de fora enxerga mais do que quem está do lado de dentro. Por isso que certas estratégias é o suficiente para você vencer certas batalhas. Tem batalha que você não precisa puxar a espada, mano. Só mudar a estratégia. Uau. Muda a estratégia. Porque você não tem que mudar a sua luta. Você só tem que mudar a sua forma de lutar, mano. Sim. A sua forma de pensar vai mudar seu estilo de viver. A vida não traz quem você pede, ela só traz quem você precisa. Quando a vida traz pessoas com mais capacidade, é só para te melhorar. Eu preciso ser humilde para entender a escola da vida. Eu não sei tudo.
Então, vai ter dia que Deus vai me colocar na posição de mestre, mas vai ter dia que Ele vai me colocar na posição de aluno. Se você sabe tudo, você não está pronto para a grandeza. Porque quem sabe tudo não abre espaço para o crescimento. Porque só cresce quem aprende. O conhecimento é a vitamina do crescimento. Vai ter dias que Deus vai te testar. Vai olhar pra você e dizer: Abraão, traz seu filho aqui. Eu quero seu filho. É isso aí. Sabe que na verdade Deus não estava pedindo o filho dele? Uau. Na verdade, Não Deus... era Isaac que Deus queria? Não, na verdade Deus estava pedindo era Abraão. Estava querendo era ele mesmo. Porque antes de Deus ter acesso à sua oferta, Ele quer ter acesso a você. Por isso que Deus não está procurando adoração, está procurando o adorador. O adorador. Eu não quero o Isaac, eu quero você, Abraão. Porque quando você leva a oferta, você tem que levar, você tem que ir junto, velho. Deus estava querendo era Abraão. Ele trouxe os servos e deixou os servos e a jumenta no pé do monte, não foi? Sim. E não subiu pro monte? Sim. Ele sabia o que estava deixando lá embaixo. Só não sabia o que estava aguardando ele. Lá em cima. Por que muitas pessoas não sobem? Porque não estão dispostas a deixar alguma coisa lá embaixo.